E aí, Chinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. E nós estamos aqui hoje para mais um Shinecast que vai edificar com certeza a sua vida. E a convidada de hoje ela é muito especial para mim, porque também faz parte do começo da minha história como líder, cuidando de pessoas. Ela chegou assim, bem novinha, ainda tem cara de novinha. E hoje a gente está aqui com a honra de poder ouvir um pouquinho da história dela, que é um grande testemunho de vitória, um grande testemunho, um grande ensino para as nossas vidas. E sem mais delongas, eu vou apresentar a vocês quem? A Meirielle! E aí, gente? Seja bem-vinda, Meirielle. Obrigada. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da sua história, Sim. que é bem interessante. Eu já sei de tudo. Mas o mundo precisa saber, né? Porque é uma história muito bonita. É uma história de superação, de vitória, de perrengue. Muito perrengue. De muito perrengue, mas também de que a gente pode ver assim, a mão do Senhor agindo e também uma decisão do seu coração, né? Porque não adianta Deus querer agir se a gente também não se dispor a querer obedecer e a querer fazer. E aí, gente, nós vamos começar com a pergunta, que é a pergunta que envolve todos os Shinecasts. Como foi o encontro dela com Deus? Se ela nasceu no Evangelho, se ela era conhecedora da palavra desde pequenininha, se ela errou mesmo conhecendo a palavra, ou se ela sempre teve uma vidinha ali, ó, correta. Vamos deixar ela falar, né? Mas antes de tudo, responde primeiro assim, ó. Como foi teu encontro com Deus? Que aí a gente vai, né, para as outras histórias. Bom, eu me lembro que quando eu fui... É o encontro, né? O encontro. Não, é o teu encontro com Meu Deus, encontro. seja no encontro ou não. Eu me lembro que eu era criança. Porque, assim, a minha família é toda católica. Só eu e meu primo, assim, que somos evangélicos. Que é o Douglas? É. E aí... Mas só que mesmo a minha família toda sendo católica, a minha mãe nunca me impediu. Ai, que legal. E eu era da igreja... Tinha uma igrejinha, né? A presbiteriana. Teu marido agora. E aí, sempre tinha os eventos de criança. E a minha mãe nunca empatou de eu ir pra igreja. O Diante do Trono tá na minha dentro de casa desde cedo. Tanto foi discipulada pelo DT, né? Pelo DT. E aí, a minha mãe, tanto que quando às vezes a minha mãe vai lá em casa, ela mesma bota. Então, Diante do Trono faz parte de mim, né? E aí, pronto. Aí, ela nunca me empatou de eu ir pra igreja. E eu sempre ia, mesmo estando na católica, eu ia pra evangélica, eu tava ali. E aí quando eu tinha por volta de uns 5 anos, 6 anos, houve as EBFs, né? Que aí foi falar das 5 cores, né? Plano da salvação. Plano da salvação. E aí foi aí onde houve, né, a pergunta, e aí, você quer aceitar a Cristo? Você quer fazer parte desse corpo? E aí eu disse de cara, sim. Só que, como eu disse, eu sempre estava nos dois. Não tinha muito discernimento. E aí, depois da minha primeira comunhão, foi quando realmente eu acho que eu já estava com um certo entendimento. E aí, minha mãe, não, se você quiser ir, tudo bem, não tem problema, não vejo. O importante é você estar servindo a Deus e é o que importa. Que legal. E aí Tão foi novo. isso. Mas aí, tu fez parte dessa igreja? Fiz parte dessa igreja. Inclusive, lá só poderia louvar... Eu me lembro que era na época do Dia das Mães. E aí o pessoal queria fazer uma apresentação pra cantar, pra dançar Os Olhos do Pai. E aí... Só que não tava dando certo, todas as crianças louvando e outras dançando. E aí, eu não sei se foi eu, acho que foi eu, não sei. E aí, não, eu consigo cantar. E aí o pessoal tem certeza, é muito alto, né? Porque nunca deixa, enfim. E aí consigo, porque eu era criança ainda, criança a gente sabe que... E aí pronto, aí foi quando eu peguei, aí eles ficaram assim, nossa, ela canta. E tu também não tinha, nessa época tu não tinha entendimento que era um dom, né? Tinha, porque eu fazia parte de um coral na igreja católica, tinha os cultos, as missas, e aí... tinha os partes que cantavam os salmos, essas coisas assim. E aí eu sempre fui envolvida dentro da música, desde pequena. Minha mãe louvava, minhas tias louvavam, enfim, cantavam. E aí sempre fui inserida nesse termo. Meio artístico, né? E aí foi
houve essa descoberta, aí não, o pastor foi e só podia louvar na igreja. Ah, entendi. É o pastor mesmo. Só podia... Tô meio confusa aqui, gente. Só podia louvar na igreja quem era batizado, tinha todo aquele, como é que eu posso dizer, aquele, né, ritual, aquela ordem, né? Aquela ordem da essência. É. Ela, não, como você... E a minha mãe não me deixava batizar, porque era de menor, não, então quando eu tiver mais porque é uma velha. decisão, realmente. E aí, não, tem toda uma história de você, mas a gente sabe de onde é que você, a gente tá com você desde criança, a gente entende, a gente vai abrir essa sessão pra você, e você vai fazer parte do Ministério de Louvor. E aí foi quando eu fiz parte do Ministério de Louvor, de dança, quando eu era criança. Meu Deus, de dança. Aí depois eu não sei, eu acho que é só pra ficar no louvor mesmo. Aí tu ficou nessa igreja até quantos anos? Até o dia que eu vim para o encontro pra cá. Porque eu tinha um outro, no meu antigo relacionamento, ele foi convidado por um irmão, e aí ele veio pro encontro. Tanto que quando eu cheguei, eu ficava mais com as senhoras. Eu não era muito da parte dos jovens. Eu sempre fui mais com as senhoras. Quando eu fui pro encontro, eu participei do grupo das senhoras. E aí, eu acho que eu tinha, gente, sou péssima em... Memória. Eu acho que foi o último encontro que teve, depois que cancelaram. 2014. Pronto, então foi 2014. Tu tinha quantos anos? Meu Deus, é ruim de matemática. Não é matemática, é a memória mesmo. Eu acho que eu tô com 25. Corta, deixa eu contar aqui. Hoje 2022, 17 anos. 25. Tu tinha uns... Tá ótimo aqui o negócio. 18 não. Não, acho que eu tinha uns 16. Não, 16, acho. 16, 17, é. Gente, o professor de matemática Enfim, que tiver aí ouvindo a gente... Foi 2014. E aí foi quando eu vim pra cá e fiquei. Me apaixonei de cara. Me lembro que no encontro, desde quando foi o encontro, que eu botei assim a cara de ti, não é porque eu tô aqui não, viu? Em mim? É. Ah, eu entendi agora que era eu. Sou eu. Aí eu, nossa, e tava na administração, né? Nossa, que garota, que massa, eu quero ser como ela. Oh, meu Deus. E aí pronto, só que como eu tava debandada pras senhoras, eu não tinha muita afinidade com ninguém dos jovens. E aí foi quando... Deixa eu pensar aqui. E aí foi quando eu terminei esse antigo relacionamento. E aí eu passei... Não tinha nem terminado, ele tinha se afastado. E eu mesmo continuando com ele, eu tava vindo pra igreja sozinha. E aí Aí quando eu vim sozinha, eu fiz amizade com a Will, com a Vitória. Enfim, na época das Virgília que a gente ia pros... Virgília. E aí eu me aproximei das jovens, né? E aí pronto, aí passei a vir para as escolas bíblicas e tal. Aí foi nessa fase que eu vim... Tu ficou ainda... Foi um tempo, porque se foi mais ou menos em torno de 2014 que tu veio, em 2014 eu casei. 20 anos. Eu tinha 20 anos. E eu acho que eu comecei a questão de liderar os jovens depois de 2 anos de casada. Ou eram 2 anos ou era 1 ano e meio. Mas voltando aqui pra ti, nessa fase que tu falou de ser criança e jovem na igreja ainda, tu era aquelas meninas assim, realmente dedicada à palavra de Deus, ou fazia umas falcatruas, tinha umas coisas erradas? Não, eu me lembro que, acho que eu fiquei, como foi em 2014, então eu tinha 17 anos, quando eu vim pra cá, 16, 17. E aí eu tava... Não, que eu contei, se ela tinha 20, eu tava com... Voltamos por número de novo. E aí, eu tava por volta de 16, né? Então, a minha infância, trazendo pro lado assim de infância, né? Eu tive uma infância de brincar, de areia, me lembro que lá no quintal, onde tinha uma família grande, eu me reunia com as minhas amigas, nossa brincadeira era lavar roupa. Meu Deus, que brincadeira. Que tinha uma pia, uma bomba e tal. A gente brincava, gente, vamos se reunir, vamos lavar as roupas da gente. Era uns pingos, mas a gente tava lá. Então era tipo isso. E brincava realmente nas areias. Eu tinha uma piscina enorme, aí meu pai montava a piscina. Aí vinha um monte de gente da rua todinha. A piscina terminava verde. Então, assim, eu tive uma infância, infância mesmo de brincar, lúdica, muito boa, né? Lúdica, muito boa.
Agora, a parte familiar foi bem complicada, né? Por quê? Porque meu pai, ele era alcoólatra, usuário de drogas. Então, assim, é até uma parte que eu tava lá em casa pensando, eu tenho que falar isso. Que às vezes você pode ser o melhor pai do mundo, mas o seu filho, ou pai ou mãe, mas o seu filho, ele vê também como você trata o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido. Né? E aí, o meu pai era o melhor pai do mundo. Na minha infância, o pessoal diz, teu pai te levava para todo canto. E Mirelle, o que é que tu se lembra do teu pai na tua infância, assim, de 10 anos, até 10 anos de idade? Ele batendo na minha mãe. Nossa, pesado. Mesmo que ele tenha me dado carinho, mas eu forço. Meu Deus, eu tenho que me lembrar de algo, mas eu não consigo. É porque é muito traumático, né? Você fica aquilo muito, como é que diz? Não tem como você apagar um negócio desse. Não é nem que apague, você consegue amenizar o impacto dele na sua vida com o Senhor. E aí, a questão é isso. O filho, ele vê o que você faz, tanto da parte de mãe como pai. E a minha mãe sempre foi aquela pessoa que procurou trabalhar, dar o sustento para dentro de casa também, né? Mas também sempre foi a dona de casa. E eu me lembro que, tipo assim, se meu pai batesse nela, agredisse ela à noite, no outro dia, a minha mãe estava lá, lavando a roupa dele, fazendo a comida da casa, lavando a casa, limpando a casa. Enfim, ela estava lá como se nada tivesse acontecido. A dona de casa, tipo assim, eu tenho que me reestruturar porque eu tenho uma filha para cuidar. E assim, em relação ele fazia o quê? Ele trabalhava, meu pai era trabalhador, sustentava a casa, mas sempre tinha... Era muito falho como marido, né? Como marido. E ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, né? Nunca deixou. Eu me lembro que a minha mãe que ficava com ele sempre falava, Mirelle, se eu ficar com 10 reais, com 20 reais é muito. O restante eu dou tudo na mão da tua mãe. E a minha mãe falava isso. E pronto, só que teve essa questão da agressividade. Comigo, ele não me bateu. Pra não dizer que ele nunca me bateu, ele me bateu um dia porque eu não arrumei meu quarto. Nossa, podia dar uma chacoalhada por Então foi a única vez que ele me bateu foi essa. Mas, assim, comigo ele sempre foi muito carinhoso. Eu me lembro que de manhã, quando já maior, né, 12 anos, 13 anos por aí, independente, eu tava indo pra escola no ensino médio, ele me acordava, bom dia, meu bombom, não sei o que, me beijava. Porque eu já estava pelo fato de estar maior e me lembrar. Mas infância, eu vejo as fotos no shopping, nos cantos. Não me lembro. Nossa, que interessante. Não me lembro. E aí pronto, e pro lado materno, como eu estava falando, a minha mãe foi muito de trabalhar, olha minha filha, siga o caminho certo. Mas faltou a questão do afeto. Acho que ela estava tão preocupada em se manter firme, em manter a casa firme e tal, que ela esqueceu um pouco do afeto. Tu tá falando mais assim a questão de, como é que diz, carinho. Carinho, até hoje contigo, né? Aí é onde vem, né? Até hoje é uma luta. Às vezes eu abraço ela, igual a mim. Gente, mas olha aqui, ó. Eu abraço ela. Porque ela também não gosta de abraço. Não gostava de abraço. Não gostava, Agora isso eu não significa que ela não ame. É só uma questão mesmo de... Como é que... É costume. É o costume dela, o jeito dela. É. E ela até nos aniversários, quando ela fala que é meu aniversário, Mirelle, eu não tenho nada pra dizer, o que vale é o que eu faço no dia a dia e tal. Eu falo isso pra minha mãe também. Falo que às vezes o pessoal pensa assim, Dia das Mães. Ok, mãe, te amo, mas eu demonstro muito mais o amor quando não é só o dia, porque às vezes as pessoas fazem muito isso, né? Pega aquele dia e... não é sobre o dia, é sobre uma vida e realmente assim que a gente se dedica, que a gente honra. Então, tu falou aí do teu pai, eu queria só fazer essa pergunta. Tu acha que faltou um pouco de presença, assim, de aconselhamento dele na tua vida? Sim, paterno mesmo. A paternidade. A presença da paternidade mesmo em si. Porque por mais que ele fosse um pai, ele te afetivo, abraçar, é o contrário, entendi. Mas faltou ele te dar destino. Tanto que até quando eu cheguei por volta dos 12, 13 anos, eu fiquei perdida, mesmo estando na igreja. Que foi aí quando já tu veio se a questão emocional, já veio a questão de avançar os passos. A minha carência estava tão grande, paterna, que eu acabei avançando os passos. Que foi quando tu se envolveu no relacionamento. Muito jovem, né? Muito jovem.
E esse relacionamento foi bem difícil, conturbado, né? Eu tinha 13, eu era 14. Nossa, muito jovem mesmo. Não, eu tinha... E o teu pai não interferia, não falava nada assim? No começo foi escondido. Ah, mas a tua mãe sabia? Os pais sempre sabem, né? A gente não consegue esconder nada. Gente, bota uma cozinha aí agora. Os pais sempre sabem. Os pais sempre, eles sempre sabem. A minha mãe disse, Mirella, eu já sabia. Mas eles também nunca foram nunca foram. A minha mãe foi muito assim, quer ir, vá. Você vai quebrar a cara. Teve uma vez que a minha mãe interferiu, mas já foi já no final, nos últimos... Depois a gente fala. E aí... É a questão da... O que eu tava falando? Da maternidade, não, né? Dos conselhos, dos né? Conselhos. Que faltou Isso. um pouco. E aí faltou essa questão do caminho que um pai tem que dar, né? A direção. E aí mesmo eu estando na igreja, eu me envolvi... Não é que eu fazia coisa errada, foi coisa só feia. o relacionamento. Mas né, teve o relacionamento em si. E teve também a questão da... Como é que eu posso dizer? O relacionamento em si, a questão de eu não conseguir me firmar, realmente. Não sei se é porque eu tava católica, tava me descobrindo ainda, digamos assim. Meio confusa, né? Meio confusa, mas eu não conseguia realmente me firmar, porque na minha vida foi tudo muito incerto, né? E aí era isso. Eu acho que era muito por causa de, assim, a falta, né? Que a gente sabe quanto um pai tem uma questão da liberação, de dar destino, né? De trazer a segurança. Eu palestro paternidade, né? Então eu sei muito também a questão do fato do pai, quando ele ali é presente e ele tá ali aconselhando, mesmo que não seja aquele conselho, faça assim ou faça nada, mas meio que ele vai protegendo e vai mostrando o caminho. Quando você não tem isso, realmente você tem problemas com inconstância, de começar as coisas e não terminá-las, de não saber muito bem assim, poxa, eu sou boa em quê? Porque o pai também libera palavras, né, que giram chaves assim na nossa foi mente. todo esse processo que eu vivi, tu sabe. Eu sei, gente. Eu tô fingindo que não sei de nada. Não sabe. Né? A questão de começar algo e não conseguir terminar. Tudo isso aí. Disciplina, né? A disciplina, a constância. Porque ele era uma pessoa muito rigorosa. Tanto que influenciou até em mim. O pessoal, eu vinha pra igreja, o pessoal sabe, no começo. Às vezes eu vinha, não queria nem saber, amarrava o coque da lavadeira. Minha mãe dizia, Maria, tu vai pra igreja com o coque da lavadeira. Aí, e vinha sem preocupação, sem medo, eu vou. Mesmo? Mas era algo que, por mais que eu tenho que estar na igreja, e não importa a maneira que eu esteja, mas eu tenho que estar na igreja. Não é isso. É a questão realmente da vaidade. Que o meu pai era tipo daquela pessoa, se tu pintar as unhas, quando era criança, até com a minha irmã, recente. Se tu pintar as unhas, eu vou arrancar o teu dedo. Se tu passar um batom, não quero você de maquiagem. Quando era criança. Mas claro que ele não ia arrancar meu dedo, mas... Mas ele meio que roubava a feminilidade isso, também, né? Isso. E aí hoje eu vejo a Eloá querendo pintar as unhas. E eu deixo. Minha filha. E eu deixo. Ela quer passar um batom, eu deixo. Né? Claro que eu não vou deixar, não vai deixar uma coisa extravagante, extrapolosa. Mas, e às vezes ela só quer passar pra ver. E depois ela tira. Ah, mãe, quero não, tira. E aí eu deixo. E isso eu venho tratando... Agora, antigamente eu vinha e não tava nem aí. Agora se eu vier no culto, se eu ficar sem maquiagem, meu Deus, eu vou sem maquiagem. Tu tá querendo dizer que até a questão da voz dele de ter meio que cortado essa questão da vaidade no bom sentido, né? Isso. Também foi muito... E aí isso influenciou, né? E eu vinha pra igreja, por isso que vem o apelido do Beirão. Entendeu? Entendeu? É porque ela tá plena aqui agora. Mas... então, só quem viu, viu. Quem viu, viu. E aí é daí que vem, né? Tu descobriu, tu atentou pra isso, questão, né? Eu vinha de qualquer jeito. Era verdade. Meu que Deus. O Felipe olhava, meu Deus, essa menina, essa mulher, eu não via nem como jovem, meu esposo, né? Meu Deus, essa mulher deve ser casada. Não que as casadas têm que se arrumar, verdade, gente, por favor. E aí, fala, meu Deus, e ficava assim, estranhando. Mas tipo assim, né? Ela já porque não tinha vaidade nenhuma, fora todo o processo que eu já vinha do relacionamento, que eu, digamos que eu não era valorizada, né? E aí eu não tinha prazer em me arrumar, não tinha vontade, eu vou. É porque duas vozes meio que cortaram, né? Vozes que eram pra exercer, sei lá, uma autoridade, cortaram isso. Tu falou aí sobre o teu pai fazia, teu pai
Porque o que aconteceu com teu pai, Miriam? Bom, meu pai, há 2 anos, vai fazer 2 anos, né, que ele faleceu. Graças a Deus não foi morte matada, foi doença mesmo. Ele, muito inesperado também. Né? Foi sim. Um dia, no outro ele começou com... Enfim, na época das Covid, mas não foi de Covid. Não foi de Covid. Foi realmente mesmo a questão da... Vai entrar até a parte farmacêutica. Questão de tomar remédio. Ah, vou tomar esse remedinho aqui. Ah, vou tomar esse... E ele foi muito disso, né? Ele não gostava, odiava médico, não gostava de ir ao médico. E aí ele esperava piorar, e aí ele tava com esse cansaço, aí ele foi pra UPA, quando foi por volta daí, o Felipe levou ele. Fiquei até meio assim culpada no começo, porque em vez de eu dizer, pai, Deus te abençoe. Não, nem é questão de eu ir, porque eu tava com ela lá, né? Olha, vai dar tudo certo. Em vez de eu dar um apoio, eu disse, por que o senhor foi inventar de beber? Não sei o quê, encheu um monte de gente, em plena pandemia, vai encher um monte de gente. Aí entrou outras questões que estavam circulando na internet, que os médicos estavam matando de propósito, enfim. E aí veio tudo isso, e eu falei pra ele, olha, não deixe ninguém lhe entubar, pelo amor de Deus. Enfim, entrou essa questão. Aí, quando foi por volta das 5 horas, eu descobri que ele tinha falecido. Aí até aí tudo bem, fiquei triste e tal. Aí as pessoas às vezes me perguntam, Merielle, e aí? O que é que tu acha? Tu ficou triste? Claro que meu pai, sinto falta, porque ele era, digamos, pai, a luz queimou, peraí. Independente dos erros, ele era o que botar pra ele fazer, ele fazia. Era a linguagem de amor dele, né? E aí as pessoas me perguntaram, e aí tudo bem, passou. Aí depois eu descobri que quando ele estava passando, no dia que ele estava passando mal, ele estava sentado na cadeira, meio que falta de ar, né? Que ele estava com muita falta de ar. E aí ele pegou e disse assim, que o enteado dele que morava lá, né? Que ele pediu misericórdia. Senhor, me ajuda, me dê mais uma chance, sabe? De recomeçar, de fazer tudo do zero. Eu me arrependo. E aí, naquele dia, naquela hora, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu me alegrei. Porque eu sabia que ele tinha se arrependido e que ele estava melhor. E as pessoas perguntam, mas tu sente saudade? Com certeza. Mas eu prefiro ele lá do que aqui. Correndo risco de voltar, dando trabalho, batendo nos outros, porque meu pai era assim, não queria nem saber. E antes dele, tu teve a oportunidade de, assim, liberar o teu pai da questão dessas coisas que tu lembrava da infância, sim, né? Foi até no... Acho que foi Restaurante da Noiva. Tu tava? Tava. Eu tava em quase tudo da vida dela. Tu tava no negócio lá do aconselhamento, né? Atendimento. Que foi bem... Do atendimento, que foi bem forte também. Porque é muito importante falar sobre isso, né? Porque por mais que você casou, teve filha, né? E o seu pai continuou ainda tendo práticas, mas você conseguiu visualizar algo por trás, né? Uma ação por trás. E ver o seu pai, né? Perdoar o seu pai, liberar o seu pai. Então, quando ele chegou a falecer, você já estava em outro nível. Sim, ele até ia chegar aí pro encontro. Ele ia pro mesmo, encontro, né? Só que aí quando ele ficou sabendo que ia ficar 3 dias... é história, né? Mas ele veio, recebeu, e o meu pai, quando era criança, ele era da igreja. Era da igreja, ele tocava, se eu não me engano. Nossa, já ouvi história que ele tocava, cantava, enfim, ele era praticante mesmo da igreja evangélica. Então ele conhecia a Deus, tanto que às vezes que eu conversava com ele, mesmo ele estando bêbado, ele falava palavras, pai, o senhor precisa melhorar, minha filha, não se preocupe, que Deus... Ele sempre sabia o que falar em relação ao evangelho, né? Por isso que eu não tenho dúvidas do arrependimento dele, de que agora ele está bem melhor. Entendi. E aí, a questão do que a gente estava falando sobre o atendimento, né? Se eu liberei o perdão. Eu me lembro que no atendimento... Não pode falar muita coisa do atendimento, não. Tá. A questão da cura, né? Que eu tava transferindo a identidade do meu pai pro Felipe, né? Pro meu esposo. Maridão. E aí eu tava transferindo inconscientemente. Às vezes o Felipe fazia uma coisa que não era pra fazer, comprava... Foi porque foi bem no começo, né? Também do casamento. Tudo junto. É porque foi que a gente também vai chegar nessa história. Foi um aglomerado. Mas, calma, senhora. Mas
eu tava transferindo a identidade, eu tinha medo de expor, mesmo que eu soubesse que meu esposo não iria me bater, não iria fazer nada comigo, mas eu tinha esse medo. No meu subconsciente, no meu inconsciente, eu sabia, tava achando, não posso questionar, não posso... Meio que achando que talvez a história fosse se repetir, né? Sim. E aí foi nesse atendimento, e aí... Tua mente destravou. Sim, aí eu, meu Deus... Tanto a tua mente destravou, quanto tu conseguiu realmente liberar o perdão. Liberar o perdão, que foi nessa... que ele pediu, olha, você precisa externalizar isso. Porque como meu pai era muito durão, eu não conseguia... Eu prendia tudo dentro de mim. Não é que eu não sou tímida, mas eu sou muito de segurar as coisas, segurar. Era muito de segurar. E aí eu puxei, porque, tipo assim, tinha um medo de expor, de falar. E, tipo, meu pai era assim, se você perdeu a sua inocência, você me diga. E não sei o quê. Ameaçando, como é que eu ia dizer uma coisa? Conversar, né? Tá bom. Pai, não dá pra conversar com o senhor, corro risco de vida. Corro risco de vida. Entendi. E aí pronto. E aí, quando foi no atendimento, foi que eu recebi essa cura de realmente liberar aquilo que tava tudo preso dentro de mim. Porque quem me ensinou tudo foi a minha mãe. O que era pra ter me ensinado o meu pai, quem ensinou foi a minha mãe. Mas mesmo ela dando o melhor de si, que eu sei que ela deu o melhor... E ainda dá. Eu sei que ela fez o melhor, não era o papel dela, era o papel do meu pai. E aí meu Deus, por que ele não me ensinou a andar de bicicleta? Porque quem me ensinou tudo básico foi a minha mãe. De criança, de passear no parquinho, de pegar, empurrar no balançador, de coisas básicas que um pai tem que estar presente. E aí eu não perdoava por isso. Por quê? E aí nesse dia eu... Tá bom, Senhor. E eu descobri nesse dia o porquê que ele era assim. Isso aqui vai pro atendimento. E aí eu, Senhor, tá bom, Jesus. E aí eu passei a entender melhor ele, em vez de acusá-lo, eu dava amor. Se ofender, né? Se ofender, eu dava amor, né? Porque começou a olhar o que agia por trás dele, não ele. Mesmo em si. E aí nós vamos pra parte... Vocês já ouviram que ela é casada, né? Tem uma filha. E aí, lembro muito bem da história, né? Terminou o relacionamento, Meirelle foi pro encontro. E começamos a questão do discipulado da minha residência. Que aí a gente começou os DCPs. E eu me tornei líder de Meirelle, gente. Tive esse privilégio. Tu e eram 14 meninas, né? 10 meninas, 14 meninas, por aí. E a gente ali toda quarta-feira... se reunia, tinha um momento com Deus maravilhoso, e era muito bom, e ainda é, que ainda tem aqui na igreja. E vocês ouviram aí falando de Felipe, né? Meirelle e Felipe, de repente, aparecem o quê? Namorando, gente. Mas nada. Não foi bem assim. Do nada, né? Vixe. Não foi bem assim, namorando assim, né? Foi meio que um namoro... primeiro vocês... se encontraram, né? De forma... Graças a Rinodê. Pode falar, né? Graças a Rinodê. Rinodê, o pastor Noé, viu? Que na época eu não era pastor ainda. Não éramos pastores, éramos líderes. Que a gente ia pros encontros lá das Rinodê da vida. Só que era o objetivo, o profissional, né? Não e era aí... amoroso. O jogo virou. Não é? E aí eles começaram a... Xarabicha virando. A gente começou a se interessar um pelo outro de forma... Não, acho que o interesse, pelo menos da minha parte, não foi nem tanto o erro, né? Errar. De pecar, de sexo. Pecar, de sexo, isso. Não foi nessa que foi realmente de me relacionar com uma pessoa que poderia haver essa troca, já que eu nunca tinha acontecido isso comigo, né? E aí a gente se relacionou. E aí, como ele vinha do pecado, eu também vinha do pecado, foi algo que a gente começou a conversar escondido, não ia dar certo, né? Aí... Eles, né? Nós erramos, pecamos. Mas vamos pra história direito, né? Vai dar certo. Essa parte é bem engraçada. E aí, o Felipe não queria nada comigo, né? Porque todo mundo sabe que o Felipe não... Tanto que eu tava, digamos, vamos usar esse termo, eu estava ficando com ele. Mas pode, Meirelle, ficar? Não pode ficar. Se ficar, vai ficar, gente. Entendeu, né? E aí... Eu tava ficando com ele, aí a Vitória... gente, a pobre da Vitória. Aí ela tava percebendo que eu tava muito próxima, muito amiga, que ele tava se aproximando, e a Vitória, Meirelle, não fica com esse garoto.
Aí eu, tá certo. Não, que é isso. Tudo sob Já controle. E aí, enfim, depois de me passar isso tudo em um mês, mais ou menos, aí realmente o Felipe quis algo. E aí? Porque mesmo que eu sempre fui uma pessoa muito decidida, assim, e aí, vai ser, como é que vai ser? Vai sim. namorar, não vai? E aí foi quando a gente decidiu namorar, e aí todo mundo descobriu, né? E aí no começo foi aquele, nossa, o namoro vai ser um exemplo, eu me lembro disso. Um namoro exemplar das pessoas que vieram do Eu chamei mundo. vocês lá em casa, conversei com Eu acho que foi. Não, foi só comigo. A gente sentada, acho que eu tava esperando ele vir. Eu acho que eu consigo me lembrar de uma cena. E aí a gente conversava naquele sofá, no sofá lá. Que ainda existe. E aí. E aí a gente, nossa, o namoro é exemplar e tal. Vocês vão namorar e depois vão casar, um exemplo, um testemunho forte. E nisso nós estávamos morrendo de... Ela por fora assim, só que por dentro, não sabe de nada, inocente. Tinha esse lado e tinha aquele lado, oh, meu Deus, aquele vai se decepcionar. Se aquele vai se decepcionar, a imagem de Deus. Ai, meu Deus. E aí, porque é um exemplo, era uma pessoa que, nossa, eu quero ser como essa garota. Oh, meu pai, não sabe voltando, de nada, né? inocente. E aí foi no DCP, né? Não, aí a gente considerava, falava com eles, né, tal. Só que a gente, não sei o que aconteceu. Eu vou contar aquela parte lá. Não sei o que aconteceu, acho que o Espírito Santo estava sinalizando alguma coisa, porque como um líder, quem se aproxima de mim, sabe, parece que tem um sensor, assim, que eu sinto quando as coisas não vão muito bem. E aí a gente foi para um DCP, na casa da Raniele, lembra? Foi. E nesse dia, gente, foi uma coisa louca que aconteceu ali, né? Que foi aquilo naquele dia. Foi a primeira vez que o Espírito Santo me usou de forma que eu perdi, assim, total. Controle. Eu não entendia. A gente fez um círculo, lembra? Um círculo. E eu queria uma música que era sobre arrependimento. Antes teve uma dinâmica, né? Com balão. Foi, uma dinâmica. Só que eu passei, quem deu foi até a Gisele, esse dia. E eu passei o DCP inteiro, não sei se tu lembra, muito incomodada. Eu tava estranha naquele DCP. E no final eu falei assim, gente, teve a dinâmica, quebrou tudo. No final eu falei assim, gente, vamos fazer um círculo aqui, apaga a luz. Porque sempre vai ter que apagar a luz. Tem que apagar a luz. Apaga a luz. E eu quero muito que coloque a música Me Arrependo, da Fernanda Brum, lembra? E nada dessa música dá certo. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Mesmo que não dê certo, vamos cantar ela. Na hora que eu falei isso, a música pega. A música pegou. Aí a gente deu a mão. Aí eu me senti como se jogada pro meio do círculo, lembra? Que eu falei assim, toma aqui. E eu fui pro meio do círculo. Aí comecei a falar com elas. Gente, era uma coisa... Foi algo extraordinário. Foi surreal. Parecia que o Espírito Santo tava trazendo a revelação pra cada um, né? Cada um pegou o que era pra si. Foi muito doido. E eu lembro muito que a palavra ministrada era muito assim, ó. Você é noiva, falando muito sobre ser noiva de Cristo. Você é noiva ou uma prostituta? Você é o que? Garota. E eu lembro que eu nem falei menina, parecia que eu tava meio carioca, que era só garota. Lembro muito dessas 3 palavras. Foi tão sobrenatural que tinha gente, na hora que eu lembro, né, do Espírito Santo movendo, teve assim, eu botava a mão, não eu, né, gente, o Espírito Santo, quando eu botei a mão em certas pessoas, vomitavam. Lembra que jogou vômito. Pessoas caíam. Foi muito surreal que a gente viveu ali. E já no final, quando ninguém tinha mais força, eu lembro da gente estendida no chão. A Sema, eu quero ser a noiva! E chorando horrores, era tudo catarro. Acho que foi mais de 11 horas que terminou esse DCP. E o pessoal já tava chamando a polícia. Por mais DCPs assim, não chamar a polícia mais. Mas foi muito surreal. Foi. Aquilo ali. Aí eu lembro que no final, já quase assim, no já final... Já tava pra terminar, a gente pensava que tinha terminado. Eu aqui, né, ó, da tua mão, melhor, tava perto de tu, né? Segurando aqui a mão, aí o Espírito Santo faz só assim, ó, minha mão parece que voou, pá, na cabeça dela. Na hora que fez assim, eu, não, Senhor. Aí foi, pá, na hora que foi pra cabeça dela, só a revelação. Exatamente a questão de que se eles não se consertassem, era a última chance. E eu me lembro que depois que acalmou, que ligou as luzes, parece... foi a vez da Marcela. Foi mesmo. Você lembra? Foi uma...
Foi muito doido esse dia. Foi loucura. E era engraçado, assim, engraçado não, incrível, porque a gente não sabia realmente de nada. Então foi como se o Espírito Santo tivesse tirado aquele dia, assim, eu não quero ser alinhada não? Pois toma! E nesse dia, o Espírito Santo trouxe, né, a revelação, e aí a gente depois foi conversar muito sério, dizendo, olha, eu sinto muito que é a última chance. Se não se consertar, espiritualmente falando, vocês morrem. E eu me lembro que nesse dia veio até eu até falei esses dias no DCP, um tom de julgamento. Que depois que tu fala, quando foi o mover contigo, né, através de ti, veio, né, termina. E na hora que tu colocou, porque tu não sabe, mas na hora que tu veio em direção a mim, foi a hora que eu perguntei, Senhor, o que é que você quer que eu faça? E aí foi na hora que você, na mente, eu nem gesticulei, eu falei na mente, aí foi na hora que tu colocou a mão em mim e falou, termina isso agora. Eu tô passada. Tipo isso, foi tipo isso. E aí quando acalmou, aí todo mundo sentou, tinha as meninas que também namoravam na época, enfim. Aí veio o tom de julgamento. Não, mas aquela fulaninha ali também namora, não é contigo não. A comparação, né? A comparação. O som pra não se consertar. Não, mas aquela menina ali namora, não se preocupa não é contigo não. Olha, aquela ali deve fazer alguma coisa errada. Não é contigo não, fica na tua. E aí foi quando a Marcela foi, e começou a parte da Marcela. Você pensa que é com você não? É com você mesmo que eu tô falando. Uau, gente, foi muito doido. Só de falar eu fico já querendo me emocionar, porque foi muito surreal. Foi muito forte. E aí no final eu me lembro que, olha, se você quiser falar alguma coisa, me procure no final. Aí eu fui e te chamei no quarto. Aí ela só, você já sabe o que fazer. O Espírito Santo já revelou, só faça. Aí, eu pensando que ia ser aquela, papai. Não, gente. Eu sei chorar junto, mas também se for pra bater, eu bato, né? Bater, entre aspas. Eu lembro depois que você e o Felipe nos procuraram, né? Sim, e nisso a gente foi pra casa e eu fui chorando. Isso 11 horas da noite, o Felipe foi me deixar em casa. Não foi me deixar em casa, eu passei na casa. Olha, eu disse assim, olha, a gente precisa conversar. E todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, Sim, todo mundo no meio da rua. Na rua. Só aquela menina toda com os olhos inchados. Na rua, na nossa casa. Chegava em casa, o que foi que aconteceu? E a gente não conseguia. A gente não conseguia reagir. E aí eu me lembro que eu cheguei e fui lá, a gente precisa conversar. Mesmo a minha mãe, eu acho que a minha mãe tinha me ligado várias vezes e tal. E aí eu fui pra casa dele e falei o que aconteceu. Aí eu me lembro que o Felipe pediu perdão, Senhor, toda vez que o Senhor me dá alguma coisa eu estrago e tal. E aí foi que eu acho que ele conversou com vocês, né? No WhatsApp e tal. Ele foi me deixar em casa. A minha mãe nunca foi de se envolver. Até aí o Senhor se revelou, sabe? Ele mostrou cuidado. A minha mãe nunca foi de se envolver em relacionamento meu, nunca foi de opinar. Aí eu me lembro que quando eu cheguei à noite, mesmo sendo altas horas, que tava tipo aqueles filmes que vai se despedindo. E aí a minha mãe pegou e disse assim, desceu, já era tarde. E a gente chorando, né? Merielle, tá tudo bem, o que foi que aconteceu? E ela nunca foi, mesmo que eu podia estar desabando, mas ela nunca foi de se envolver nem nada. E aí ela, tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem, depois a gente conversa. Porque minha mãe não vai entender não vai entender o que foi que aconteceu. E aí quando foi no outro dia, não. Porque mesmo a minha família sendo católica, são pessoas muito sábias. Graças a Deus, são pessoas muito entendidas. E aí eu fui conversar com ela, Merielle, mas não é coisa de gente invejoso. Porque ela não sabia. Não é coisa de gente invejoso, mulher. Vai que não é, vai dar certo. Não se preocupa não. Vocês vão dar tudo certo. E aí foi quando o pastor chamou a gente, o pastor Ageu. Aí foi babado do casamento, já que o pastor Ageu, que o pastor eu falo. E aí ele foi, sentou com a gente, e foi muito sábio, né? Ele falou uma coisa que até hoje a gente fala, eu e o Felipe a gente fala muito, que é a questão, vocês acham que se fosse para Deus, era melhor ele destruir um casamento, é melhor ele reestruturar um casamento, né? Transformar. E aí foi quando surgiu, vocês têm interesse em casar? Porque assim, a gente sempre falou, não, a gente pode se casar, mas por lá pra frente. E aí foi quando houve essa urgência no casamento, né? Foi. Essa urgência. E aí essa urgência virou outra urgência, não foi, Maria? Qual foi essa outra urgência? E aí, mas peraí, né? Aí ainda tem coisa. Vai dar certo. Aí foi quando o pastor, olha, vocês vão se virem, se segurem, até vocês se casarem.
Que era uma questão de 2 meses, né? Era questão de... o pastor deu 1 mês. Bem sim. Bem assim, 1 mês. E era na época ainda da disciplina, né? Ah, é. Pula essa parte, pula. Enfim, e aí passou esse 1 mês, a gente não tinha conseguido, a gente tava correndo atrás e foi algo assim fantástico, que Deus, ele proporcionou tudo, né? O Felipe ficou doente na época, aí ele foi pra UPA, da UPA ele já não voltou mais pra casa, ele já foi pra minha casa. E o meu pai, tipo, super apoiava. Não, pode deixar ele dormir aqui, não tem problema não. Né? E o meu pai, que sempre foi assim, olha, se você perder sua pureza, você me diga. Foi aquele pai que, não, pode deixar. Nossa. Foi totalmente o contrário, Diferente. sabe? E aí eu deixei ele ficou dormindo no sofá, e a minha cama era de casal, né? E aí o meu pai, tu vai deixar o menino dormir no sofá sozinho? Aí eu, oi, tudo bom? E a gente não estava casado ainda, mas estava se preparando para isso. Enfim, e aí a gente não se segurou nesses meses que o pastor pediu para segurar. E aí foi quando veio a Eloá. Que aí veio a Eloá. A gente se casou, quando a gente se casou já estava... Não foi nem porque se casou porque estava grávida, não. A gente casou porque a gente ia se casar mesmo. E aí a gravidez já estava lá. Já estava lá. E aí foi meio que tudo foi um turbilhão, porque a gente... Isso tudo foi em abril, mais ou menos, de abril para novembro. Ficar, namoro, engravidar, casamento, tudo isso. E conta a história dela lá. E quando a gente se casou e tal, foi uma gravidez super tranquila, né? A minha mãe já tava desconfiando quando ela viu a minha barriga nas fotos. Ela já, menina, essa barriga tá estranha. E eu sempre brincava, não, mãe, não é menino, pode ter certeza. Porque tu tinha problema pra engravidar? Não tinha não. É porque eu realmente estava querendo, não queria que ela descobrisse daquela maneira. Ah, entendi. Não queria que ela, sabe? Foi realmente vocês não se preveniram, né? Isso. E aí, aí foi uma gravidez super tranquila, só que do nada me acordei de madrugada. Quantos meses? Isso acho que a minha mãe já estava separada do meu pai, que eu acho que ela só esperou eu me casar. Pra ter, não, vou deixar ela bem encaminhada na casinha dela e aí eu vou... Que não tava num relacionamento legal, né? Saudável. Não tava. E aí pronto, aí foi com 6 meses e meio, eu comecei um sangramento. Do nada, me acordei de madrugada, acordei o Felipe. Felipe, pelo amor de Deus, sangramento. A gente foi pro hospital. No outro dia a gente descobriu que ela ia ter que nascer porque eu tava perdendo líquido. E aí pronto, aí foi isso. Ela nasceu de 28 semanas, 1,90 kg. Cabia na palma da mão. 1,90 kg, gente. E aí foi luta atrás de luta, de peleja. Mas em tudo o Senhor nos tranquilizava. Eu sou uma pessoa calma, né? Sou fleumática. Muito calma, até o extremo às vezes. Demais. Reage, Marielle, reage. E aí a Eloá veio com uma série de complicações. E eu acredito que não é nem a questão de Deus puniu a Eloá pelo pecado, não. É a questão do sofrimento que foi causado na gente, né? Como, olha, fruto do pecado. Né? A questão do sofrimento. Não, a minha filha é abençoada, amada e... É saber que tudo tem uma consequência, tudo né? tem uma consequência. A Eloá não é a consequência, ela é a bênção, né? É a bênção. Mas o que vocês passaram, né? Quantas paradas cardíacas? Ela teve uma parada cardíaca, fora as apneias, que a apneia é quando a pessoa para de respirar do nada. Que a gente ia por lá, tipo assim, umas 10 vezes por dia. Ela parava de respirar, ficava roxa. A médica já sabia, ia lá, as enfermeiras apertavam o pulmão, aí voltava a respirar. Tinha essa afliçãozinha. E aí teve parada cardíaca, parada respiratória, sangramento, tipo assim, foi do zero. Morreu, aí foram lá e ressuscitaram. Meu Deus. Tipo isso. Ela já é um grande milagre, né? E aí, eu me lembro que ela foi o bebê que mais... Sim, na época que eu tava, né? Que ficou muito tempo lá. 2 meses. O pessoal diz, tanto que até teve da vez passada a tua tia, né? Que ela falou, ficou 1 mês e pouco, né? Da tia Jane, né? Isso, que veio aqui. Isso. E aí ela ficou 2 meses inteiro, fechado. No dia 2 de abril, maio... junho. Em 2 de junho a gente recebeu alta com ela. E aí o bom é como a gente aprendeu tudo, porque a gente era
leigo, né? Era tudo novo. O casamento era novo, tudo era novo. E lá no hospital, esse tempo foi bom, porque lá a gente aprendeu a dar banho, aprendeu realmente a cuidar. Mas teve toda essa série de complicações com ela. E vocês, assim, casaram com o filho, tudo junto, né? Muito Foi cedo. muito conturbado. A gente estava até conversando que a gente ligava pro pastor Ageu. E já foi no meio, porque como eu te falei, por conta do meu pai, eu prendia tudo dentro de mim. E eu achava assim, não vou falar com meus pastores, porque eu acho que não tem necessidade. Só que tinha necessidade. Enquanto que ela não fala quase nada, o Felipe fala demais, muito, né? Muito falador, graças a Deus. Outro, gente. Meu esposo é uma bênção, graças a Deus. Eu acompanhei. Tem sido muito lindo ver o que Deus está fazendo na vida dele. E aí pronto, a gente ligava pro pastor Ageu. Eu me lembro que teve uma vez que a pastora Flávia se revoltou mesmo assim com ele, de uma maneira que, Jesus, ele me pegou... E é porque o Felipe, ele dizia que tem muita história com o Noé, que ia lá pra casa do Noé, brincava com o Noé e tal. E aí a pastora Flávia... Menino, realmente foi assim, algo bem pesado, porque foi muito foi muito cima do outro. Como é que diz? O impacto foi muito forte, foi. Né? Noiva não. Nem noiva. Namora, namora e engravida, casa, a neném nasce prematura, vão morar numa casa juntos sem se Graças conhecer. a Deus que, assim, em relação a financeiro, estrutura a gente tinha. Né? Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar. E eu me lembro que quando o Felipe foi pedir pra minha mãe em casamento, foi muito engraçado. Meu pai tava já dormindo, aí a gente tem que pedir, a gente tem que falar logo, porque a gente tinha que comunicar, né? E aí eu pensava que meu pai ia pirar, porque, tipo assim, tu tá namorando com esse menino, tá nem com 2 meses que tu tá namorando com essa criatura, tu já quer casar? Como assim? Porque eu não ia explicar toda a história que eles não iam entender. E aí o Felipe foi, aí chamou, meu pai desceu de roupão. E aí o Felipe, seu João, eu preciso perguntar uma coisa pro senhor. Aí ele fala essa história, a gente ri. Ele, tô com vontade de chorar, seu João. Chore, meu filho, chore. E aí foi quando meu pai, ele foi e falou, é porque a gente eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. E foi tudo muito... tranquilo. Não, foi muito de boa, né? Meu pai disse, assim, querer eu não queria, mas como ela quer, né? Fazer o quê? Eu queria primeiro ela terminasse os estudos, coisa que todo pai quer. Queria que ela terminasse os estudos, tivesse um emprego e tal. Carro, apartamento, os pais, né? Querem assim. Querem assim. Querem já a gente E assim. aí pronto. E aí ele foi, aí autorizou. Deu tudo certo. Graças a Deus. Essa fase conturbada do casamento, né? É interessante tu falar assim, que hoje o teu marido é uma bênção, né? Porque é toda uma fase, né? Realmente, como eu tenho falado muito, até falei aqui um vídeo aqui no canal falando sobre que o novo, ele realmente assusta. Não é uma coisa assim, porque muitas pessoas pensam assim, a novidade chegando, que é alegria, e nem sempre o novo é sinônimo de alegria, mas sim de desafio, de custos, assim, essa fase que eu tô passando aqui nas gravações, por exemplo, é outra realidade, que você vê pronto, não vê por trás das câmeras, né? Um preparo, a questão de que não é só isso, você não era só mãe, não, peraí, você não era agora só esposa, você era esposa e mãe, né? Uma coisa que nunca foi na vida e tá fazendo agora. Você agora não era mais só você, envolvia toda a sua família, né? Porque o filmático tem um pouco de egoísmo, né? Ainda mais filha única, então aprender a tipo assim, realmente viver uma vida que não era só sua, que tinha que expor os sentimentos. Foi algo bem complicado, porque lá em casa, eu meio que... É uma luta que eu tenho, sabe? Eu admiro muito essas pessoas que, nossa, eu amo arrumar a minha casa. Eu admiro muito, porque tem dessas que vai com gosto. Sabe? E é um desafio pra mim, eu entendo às vezes as pessoas. É um desafio muito... É realmente matar a carne pra fazer aquilo, porque é algo que eu luto muito. E é exatamente casamento, é isso, né? Muito você... Casamento, viver com o próximo, conviver. Sacrificar, porque... Exatamente, você não tinha costume de certas coisas que você vai ter que aprender a acostumar. Já imaginou se a Eloá cresce num ambiente de bagunça, de sujeira? Ela também... E ouve isso no começo. Ouve isso. Sério, que eu olho assim, meu Deus. Misericórdia da minha mãe
chegar em casa, ela não assistiu o testemunho da Helena Tanuri, mas ela chegar em casa, Merielle, tu tá vendo essas roupas aí? Tem um demônio aí, olhando pra cara de vocês. Sério? A minha mãe é muito assim, de chegar... tu sabe disso, né, Merielle? Mulher pede a unção, ela sempre fala isso, pede a unção do Espírito Santo, pede a unção sabe? Se te liberta, mulher. E ela, tipo isso, gente, eu na igreja, às vezes tava louvando ali, e Deus ainda não... eu ainda não tinha despertado pra isso. E é uma luta que eu passo, assim, eu não sei porquê, não sei se é porque tava pensando lá em casa, será que deve ser algum trauma de, tipo, a questão da minha mãe. Um dia eu não quero ser como a minha mãe, de tá apanhando no dia e no outro tá fazendo as coisas. E aí eu peguei o lado ruim. Absorvi o lado ruim. Não sei, mas todos os dias é uma luta. O Felipe tem o lado dele mais assim. O Felipe, ele é bem mais, assim, como é que eu posso dizer? Corajoso. Ele é bem mais assim, determinado. Prático, né? Mais ativo. Prático, mais ativo. Às vezes ele fazia as coisas. Lá em casa ele lava a louça, eu faço a comida. A gente se divide muito, não tem problema com isso. E aí a gente se ajuda muito nessa questão. O Felipe, assim, Jesus, ele sempre foi. No começo, ele estava desempregado. Quando a Eloá estava... Era isso que eu queria falar contigo. A paternidade do Felipe. Do Felipe. No começo que eu tive que voltar, que acabou como é que diz? O tempo de mãe. Meu Deus, como é, assessora? Licença maternidade. Tinha acabado a licença maternidade, eu ia voltar a trabalhar. E aí o Felipe estava desempregado. E quem cuidou dela lá foi o Felipe. E se, assim, né? Mas ele é um pai. É, o pai. De boca cheia. Não tenho que questionar, não tenho que... Eu admiro a forma como o Felipe cuida da Eloá, como ele... Ele, às vezes, ele é mais, sim, preocupado do que eu. Sim. Bem mais. Aquelas loucuras, ela faz umas loucuras lá de se pendurar na rede. É eu que tô ali, não é ele. E aí, ele é, assim, um mega pai. E não tenho que... É legal porque, assim, ó, te faltou paternidade, né? Mas você consegue liberar o seu marido pra ser pai. De não exercer exatamente porque ele faltou e você ficar meio que controlador em relação a isso. Não, você vê que realmente ele é um pai. Ele é um pai. As pessoas e ela transmite, ela fala. Do nada a gente tá no carro, aí ela do nada fala assim: papai, eu te amo. Do nada. E isso pra mim foi... ele sai sozinho muito com bom. ela, né? Sai sozinho, vai soltar pipa, vai andar de bicicleta. Às vezes ele vai... Teve uma vez que a gente foi pro Norte Shop de bicicleta. Eu, ele e ela. Ele porque já tinha a partezinha, né? Ela lá na garupa e eu... Enfim... E eles têm muito... Eu não sei explicar. Conexão. Até com ele mesmo, que faltou a própria paternidade do lado dele, ele pegou a parte boa. Não, tenho que cuidar da minha filha. Assim, com o Senhor. Porque a gente vê tudo que é a mão do Senhor. Quando vocês decidiram realmente, por mais perrengue que tenha sido e difícil que tenha sido, quando vocês realmente decidiram, assim, tem que mudar, porque o Senhor, uma vida com Deus exige mudança e renúncia, vocês realmente pegaram as coisas pra funcionar. Tipo assim, faltou paternidade nos dois, então exatamente porque faltou na gente, a gente vai dar isso pra nossa filha, né? E é lindo ver que vocês têm vivido isso, né? Um novo tempo de maturidade. Hoje, Sim. A gente sempre falava pra eles, a gente quer ver vocês avançando. Lembra que eu e o Noé falavam? Quer ver vocês avançando, quer chegar um dia que eu e o Noé não precise mais estar ali. Vocês estão. E chegou esse dia, gente. Chegou o dia que eu, a Merielle e o Felipe, né? Junto com o Daniel, a Nartiane também, né? Ajudam aqui com jovens na igreja. Merielle fez parte do profético também, né? Ainda faço, não. Ainda faz, né? Hoje também ajuda nas crianças, né? Líder das crianças, de crianças. E é um desafio. Eu acho que o desafio maior não é nem tanto o Ministério Infantil. Também tem os seus lados, né? Porque entrou até a questão não é nem sacrificar. Como é que eu posso dizer? A questão do louvor, de eu sair de algo que eu nasci fazendo, né? Depois a gente vai conversar sobre isso depois das câmeras. E aí foi essa questão de que eu estava muito em dúvida, né? Foi algo que foi muito doloroso pra mim. Louvor ou Ministério Infantil? Porque eu não podia ser líder e estar tocando
Porque são muitas responsabilidades, não tem como. E aí, eu não... Porque a área infantil mexe comigo, porque foi aonde Deus me capturou. Foi aonde Deus, olha, você é minha. E aí eu optei por esse lado, do lado infantil. Aí foi quando começou a parte dos encontros. E eu, morta de iludida, pensando que era só pro encontro. E aí foi quando realmente se fundamentou a questão da liderança dos jovens, né? Que é um desafio muito grande. Às vezes eu me pego e disse, não, acho que eu não sou capacitada para isso. Mas Senhor, me ajuda. Porque eu não queria falar mais sobre a gente do que sobre o Felipe. O Felipe, eu acho assim, meu Deus. Todas as perguntas que tu tiver na vida, o Felipe tem uma resposta com embasamento bíblico. Eu acho lindo isso nele, porque ele, em vez de se afogar em coisas ruins, ele se afoga dentro da Bíblia. Ele realmente vai estudar, ele tem prazer em responder as coisas com... E eu fico, não, Senhor, mas não dá pra mim, acho que deixa só o Felipe sendo líder, você do Ministério Infantil. Mas eu também gosto, eu também amo ver o crescimento dos jovens, ver como eles têm evoluído, os que puxar as orelhas, eu amo essas coisas assim. É porque você aprende que cuidar de vidas é muito bom. É engraçado, né? Até quando nós não cuidamos é uma coisa, mas quando a gente passa a cuidar, muda dentro da gente, né? Muda o senso de responsabilidade. Aí vem aquela questão, Senhor, agora eu tô sentindo que é que eu senti quando descobriu tudo. Porque às vezes tem uns B.O. que a gente descobre, que a gente vê, que eu fico... A gente fica triste, né? E... Querendo muitas vezes solucionar, mas sabendo que é a pessoa que decide. Que decide. Às vezes a gente vem trazer temas que a gente acorda pra vida, não é assim. E a pessoa fica lá. E eu, Jesus, o que é que aconteceu com a minha graça? Ô, Jesus, obrigado por ter me libertado. A vida do líder não é fácil. Não é fácil. Mas é exatamente isso. A gente vai aprendendo que a nossa parte a gente tem que fazer. E as pessoas que vão escolhendo. Eu acredito muito que a sua história, ela é muito assim. Você veio, foi ensinada, mas você teve que decidir viver uma vida com Deus. Porque se você não tivesse decidido, poderia a pastora, os pastores falar, podia vir a pastora Luciana de São Paulo falar, e você não ia adiantar de nada, porque é uma decisão, realmente é uma postura que requer da gente, né? De realmente dizer, eu quero uma vida com Deus. E eu vejo muito que a sua história com o Felipe é realmente assim. Uma coisa que eu acho bonita na sua história, na dele, é que vocês decidiram permanecer, ainda que tivesse chovendo tiro, porrada e bomba. Vocês, assim, a gente vai. E acredito que até hoje, né? Ainda a gente vai. Porque desistir é pros fracos. Eita! Não, mas não é nem essa questão de desistir é pros fracos. Mas é porque, assim, a gente... Não tem. Com o Senhor, a gente tem que entender que a vida não vai ser sempre um mar de rosas, mas a gente pode viver com a paz que excede todo entendimento. Que vai ter choro, mas que lá na frente a gente vai amanhecer, vai acabar as lágrimas, né? E eu acho bonito isso de vocês, porque mesmo que tenham passado dificuldades do começo, né? Até chegar nessa maturidade. Eu digo que é agora que a gente tá colhendo as coisas boas. Depois de que a gente já vai fazer 6 anos de casado. Olha só. Agora que a gente tá começando a viver o novo de Deus. Mas tu não sente que também foi uma mudança dentro de vocês, né? Dentro da gente. Eu me lembro que tinha dias que eu ficava muito triste. Ainda era do louvor, nós dois éramos do louvor. E eu ficava muito triste porque o Felipe não se dedicava. Eu me lembro que até uns 3 anos atrás, eu ficava, Felipe, tu tem que ler a Bíblia. Tu tem que parar de jogar mais e se concentrar mais naquilo que realmente... O que é importante? Porque às vezes tu chega cedo no trabalho, mas pra vir pro ensaio tu vem atrasado. Tinha muito isso. E hoje eu vejo assim, meu Deus. Tanto da minha parte como da parte dele. Se ele não lê a Bíblia, ele fica incomodado, literalmente. Ele tem que separar aquele... E eu fico, Senhor, obrigado por isso. Porque em tudo o Senhor tem se mostrado pra nós, né? E mesmo, até outra coisa, que às vezes a gente, tô na igreja e tá acontecendo coisa ruim. É porque você tá colhendo ainda aquilo que você plantou lá atrás.
Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Independente de você estar no caminho certo, vai vir a consequência. E aí eu digo que agora a gente está colhendo as coisas boas. Por muito tempo atrás a gente colheu coisas, estava colhendo as consequências daquilo que a gente tinha cometido. E hoje a gente tem visto realmente o quanto Deus tem sido fiel na semeadura correta que vocês estão tendo Exatamente. agora, né? É exatamente isso, ó. Atentem para que toda semeadura tenha uma colheita, né? E eu lembro que eu falava isso pra vocês, toda semeadura. E uma coisa que a gente falava também era, gente, vai passar. Vocês só têm que aprender que é um tempo de colher essa colheita ruim. E que semeiem correto, mesmo que ainda esteja chorando aqui, mas comecem a semear correto, porque né? vai valer a pena. Vai valer a pena. E assim, às vezes na colheita boa ainda tem uns perrenguezinhos, tem. Mas vai valer a pena. Porque também não é só dia de glória, tem dia de luta também, né? E eu tô muito feliz. Nessa nossa conversa passou muito rápido, não foi, Ale? Passou muito rápido, foi muito leve, muito, assim, divertida, muito... É bom relembrar, né? Relembrar e ver, assim, a ação, a mão do Senhor na vida de vocês, na sua vida, nesse testemunho. Porque se você não conhece a Elo... E é porque ainda nem é só uma parte, né? É uma partezinha. Mas assim, o grande testemunho da vida de vocês, né? Da sua paternidade curada, da Elô, do testemunho do relacionamento que mesmo tendo errado, né? Deu certo. Eu falei para as meninas, a gente faz parte daquela porcentagem de 1%, 99,9% de não dar certo e 0,1% dá certo. A gente faz parte, então assim, o que eu recomendo, não vá... fazer o errado, pelo certo. Né? Mas se você fez o errado, né? Se agiu de alguma... né? Conserte. Porque não é como você começou, mas é como você termina que faz toda a diferença, né? Termina. Porque muitas vezes a gente começa errado, mas aí no meio do caminho a chave gira, a gente entende e muda a postura. É questão de ter realmente isso. Procurar mudar, procurar ver, tenho que parar. Que não vai dar certo. Né? E consertar. Faz os reparos, né? E fazer a coisa correta que tem que ser feita, e é isso. E é isso. Quer deixar algum recado? Não, gente. Só se cuidem. Servir a Deus é muito bom. Permaneçam firmes, independente de estar no inverno, mas permaneçam firmes nele. Pode estar, tô fria, mas permaneçam firmes. Que é só nele que a gente encontra a solução, somente nele. Obrigada, Marielle. Obrigada por esse Shinecast leve, divertido. Eu tô realmente muito feliz, porque passou muito rápido. Foi um dos assim mais... Eu tô muito feliz e eu oro muito para que vocês só avancem, cresçam e brilhem. Né? Esse casal que vocês são, a sua vida em si, pra glória de Deus, para que realmente você... se junte aqui a essa Shinelândia, né? E venha brilhar como a Shine que você já é, pra glória do Senhor. Amém. E você que ficou aqui até o final, muito obrigada. Lembra sempre de fazer o quê? Curtir, compartilhar, comentar. Se inscrever no canal aqui se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho. Me segue nas redes sociais, porque tudo que a gente está disponibilizando nessas redes é para o seu crescimento, é para que você entenda que uma vida com o Senhor, ela toma dimensões, assim, de forma surreal. E até o próximo Shinecast. Um cheiro enorme no seu coração.